isso é importante. Esse é o resultado. Eu faço, ninguém gosta de falar isso. Mas eu vou fazer 78 anos no dia 19 de março. Aí, nesse dia, nós vamos inaugurar as terapias novas que a gente vem estudando há mais de 60 anos. Esse trabalho é o resultado de mais de 60 anos. Por que, querido? Eu sou nascido nos Seringais do Acre, no miolo da Floresta Nacional. Eu nasci lá no Acre, você divide na chamada bacia. É bacia do Juruá, do Jurupari e do Acre, dentro da mata. E a mãe, para onde vai, tem que levar o filho. Não pode deixar em casa, por causa de onça, por causa de cobras e outros bichos. Então, fui aprendendo junto com a minha mãe, já com 5 anos de idade, que ela era sozinha e com 3 filhos menores. Então, isso foi importante na minha vida, até os 14 anos, ficar dentro da mata, aprendendo com a natureza, com os rios, com os bichos. E foi espetacular, foi difícil. E nós realmente só sobrevivemos porque minha mãe era parteira. Ficava com a minha mãe até a criança ficar bem e depois ir embora para o lugar dela. Então, desde que eu nasci, e a minha casa foi sempre cheia de gente. E a gente vivendo em mutirões. Havia muito mutirão com aqueles que moravam perto, fazer farinha, às vezes pescar, ou às vezes uma caça, uns davam um pedaço para o outro, um trocava o que tinha com o outro. E isso foi muito bom na minha formação dentro da mata. E quando foi aos 14 anos, minha mãe resolveu, nós tínhamos pago todas as dívidas que a gente tinha, que é a linguagem dos seringais, que é a chamada colocação, o barracão. E a gente conseguiu pagar tudo e viemos quando minha mãe tinha nascido em Tarauacá, que era o município que minha mãe tinha nascido. Aí começamos a trabalhar na lavoura e daí viemos para uma cidadezinha chamada Feijó, e depois para a capital Rio Branco e depois para Porto Velho, Rondônia. E de Porto Velho, Rondônia viemos para o Rio de Janeiro, a sorte nossa. A minha mãe era uma fera, cozinha, da maneira dela. E ela foi trabalhar numa pensão em Rondônia, em Porto Velho, fazia pilar arroz. Pilar arroz, você bota o pilão, você colhe o arroz, fazia enfrentada e depois, às vezes, 2 pessoas pilando. Tá? Depois joga para cima, tirar aquela palha e preparar o arroz. É um trabalho difícil também, mas a gente foi, já vinha da luta mesmo, aquilo era praticamente um lazer de trabalho. E viemos para Rio de Janeiro por uma questão praticamente de sorte. E adorava a comida que a minha mãe fazia e a maneira como a gente servia. Já estava se aposentando velhinho, e tinha a família dele toda do Rio de Janeiro, e ele um dia falou com minha mãe: a senhora quer ir comigo para o Rio, porque eu estou aposentado? Aí minha mãe ficou assim meio estranha, disse: mas eu posso levar meus 3 filhos? Aí ele disse: pode. E no meio do ano de 62, nós viemos para o Rio de Janeiro. Naquela época, eu já tinha feito uns cursinhos que existia lá dos Correios, que era chamado DCT, para menino entregar telegrama. Não era nem telegrama na época, um negócio chamado XP. Aí eu já tinha passado no concurso e ganhei uma bolsa de estudo no Colégio Salesiano. Aí viemos para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio, aconselharam ele vir para Cabo Frio. Era melhor, já estava de idade. E ele veio, gostou de Cabo Frio
Aí nós viemos para Cabo Frio. Eu já estava nos Correios. Eu fui o primeiro mensageiro dos Correios em entregava muito telegrama a Brigitte Bardot. Aliás, entregava para o noivo dela, que era um marroquino, mas morou sempre no Brasil, falava português muito bem. E ele saiu aqui de Manguinho, onde ele estava, aqui em Búzios, e ia para lá e eu aproveitava e entregava os telegramas, porque era muito difícil a condução na época. E fui conhecendo as pessoas, inclusive a felicidade de conhecer minha mulher. Que ela era adolescente e ela vinha para casa da amiga dela, que ela estudava em Campos, ela é campista, e eu entregava os telegramas. E duas colegas que eram de Friburgo eram amigas dela. Quando chegava nas férias, a gente se encontrava na praia e tudo, e aconteceu o que é hoje. A gente se encontrou lá na adolescência, depois estudamos junto na UF. Mas aí eu bobeei, ela casou com um colega, mas depois ela se separou. Ela se separou, eu também, aí nos encontramos novamente. Você vê como as coisas na minha vida, elas vão acontecendo. E daí começamos a estudar e tudo. Me formei já em 75, desde o início, quando eu, 70, eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, porque eu fiz um concurso para sair do DCT, que tinha acabado, passou para a empresa, e fui para o Ministério da Saúde. Como eu estava na UF, e os professores eram professores lá do Engenho de Dentro, do Hospital Dom Pedro II, primeiro hospital do Rio de Janeiro, onde tinha a Juliano Moreira, o Pinel, e nós eu fui trabalhar na urgência. Sempre trabalhei em psiquiatria desde o que comecei. Aí ficava com os professores nos plantões, aí a coisa foi pegando, vamos fazendo concurso, e até chegar em médico no Ministério da Saúde. Trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, moramos no Rio depois, e depois aqui em Cabo Frio, nós viemos para cá. Então tá cheio de gente amiga aqui, em que junto começamos a fazer um trabalho de rua. Lá em frente à rodoviária, onde tinha um pé de jamelão, a gente atendia e dava uma fila de noite, e às vezes ficávamos até a madrugada inteira atendendo pessoas. E foram as pessoas lá escreveram por conta deles Muro do Amor. E pegou. Aí ficamos muitos anos trabalhando ali, fui fazendo uns concursos, trabalhando na região toda, e uns trabalhos que nós fomos levando para a rua. Trabalho que a gente chamava de terapia de massa, terapia com as crianças, com as pessoas, com o pessoal que estudava. Nós estamos aqui com o grande professor, o pastor Jacó. E a coisa foi andando, fazendo grupo de teatro e de música e de esporte, de natação e de tudo. E foi crescendo o trabalho, e eu fui aprimorando esse tipo de trabalho e fazendo alguns livretos, que inclusive está aqui, e a coisa foi crescendo. Já em 90, na Constituição de 88, apareceu o SUS, e surgiu daí a atenção básica, que é o grande trabalho, talvez o maior projeto do país. E como a gente já vinha trabalhando nisso tudo, foi interessante, que aprendemos bastante com os colegas, que trabalhei em tudo de atenção básica. Depois voltei, fiquei um ano em Rio Branco, no Acre. Depois fui para Mato Grosso, fiquei mais 3 anos em Mato Grosso, estudando e vendo como é que era aquilo. E foi extraordinário. Então nós fomos colocando em alguns livrinhos.
Já na Rio 92, tem aqui a resposta ao Hemisfério Norte, quando se instalou no Rio de Janeiro o Encontro Mundial de Meio Ambiente, nós então apresentamos para um representante do presidente, na época o presidente Collor, a importância do pau-brasil. Que a gente sempre gostou de meio ambiente, até pela história, e fizemos um estudo da história, o que aconteceu em Cabo Frio desde 1500 para cá. Os eventos, os acontecimentos e tudo. E vimos que o grande potencial do país das Américas na história era Cabo Frio. Aí levantamos o pau-brasil, aliás, dia 4, Jacó, foi o Dia Mundial do Pau-Brasil, que é hoje tombado, né? A árvore brasileira. Fizemos o levantamento, chegamos à conclusão que tudo aconteceu em Cabo Frio, menos Cabral, lá em Cabralha, lá em Porto Seguro, na Bahia. Aí apresentamos para esse representante aqui do ministro, que estava organizando a Rio 92, e ele ficou mesmo. Porque quem ia fazer o Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época o Brizola e o Marcelo Alencar, não era? Na época. Aí ele disse, e como é que eu vou fazer isso? Aí nós mostramos para ele, a gente já tinha plantado, tirado semente, tem até ali um pau-brasil. Minha mulher, ela planta pau-brasil, quando nasce um neto, ela planta uma muda de pau-brasil, tem muito. Aí nós fomos pegando as sementes e tudo, e fomos atrás de uma pessoa maravilhosa que nos ensinou muito também, veio fazer um curso aqui, era o presidente da Fundação do Pau-Brasil de Recife, professor Manuel Roldão. Aí pegamos isso tudo, fizemos convênio com a universidade, fizemos um inventário e plantamos muitas mudas e já tínhamos mais 100 mil mudas. Aí fomos lá e chamou o presidente quando veio ao Rio de Janeiro, que ia ser lá no Rio Centro. Aí apresentamos e ele disse, isso é importante, vamos botar como o projeto do Brasil, que era tudo, a moeda, foi o nome, foi tudo. Aí começamos com esse projeto Pau-Brasil. E junto com o Pau-Brasil apareceu também, nesses estudos de 1500, apareceu o sal. Já em 1500, os indígenas daqui, os descendentes dos tamoios, os tupinambás, eles já tinham um tempero que é de uma pimenta gigante que eles tinham e da pimenta de aroeira com sal grosso. Era um tempero. E que serviu de moeda depois deles para trocar, a partir da chegada dos europeus aqui, de troca por utensílio e outras coisas. Então era muito importante o sal. Aí nós fomos olhar, o sal ele é bíblico. Várias passagens bíblicas, inclusive, Jesus já dizia mesmo, em que seja como o sal da terra. E a mulher do Ló, de uma pessoa chamada Ló, do Velho Testamento, sobrinho de Abraão, um dos primeiros patriarcas da Bíblia, nós estamos cheios de pastores aqui, queria agradecer, em que a mulher virou uma estátua de sal. Aí ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe, nem o pastor que estuda o dia todo a Bíblia não sabe também, porque não tem um nome, mas espetacular. Aí o que nós fizemos? Incluímos o sal. Do GKI ao sal com flúor, que aproveitamos isso na época que lançaram o ministro do Collor, que era chamado Alceni Guerras, que morava em Pato Branco, no Paraná, e apresentamos a ele já estava lançando a saúde bucal, ele pegou o projeto. Aí nós, junto com a Perinas, que tinha o sal, e a Ponta do Costa, apresentamos, e eles ajudaram a patrocinar, levamos um funcionário à Suíça, e conseguimos colocar o flúor no sal. E colocamos no comércio, que era maravilhoso, tanto turístico quanto econômico. E nós pegamos esses dois projetos e apresentava em todos os eventos do país, internacionais, e ganhamos todos.
Nós não fomos nós dizer, mas foi o pessoal de Rio que é esperto, que não foi, é a cidade. Ninguém tinha condições de concorrer com a gente, as grandes universidades, USP, UF, e trouxemos elas todas para cá para ajudar a gente no estudo, e ganhamos todos os congressos de ponta a ponta com as grandes universidades, eventos internacionais, porque ninguém tinha como concorrer com a gente. Porque nós tínhamos potencial vivo na frente das pessoas e ganhava todos. Então isso foi maravilhoso, e eu estou falando para vocês aqui, que na Rio 92 mesmo, nós fomos convidados a fazer essas apresentações todas. E depois espalhamos para o Brasil, no país inteiro. Mudas, mandamos mudas e fomos, um grande trabalho. E chegamos hoje, que uma das coisas que a gente tem felicidade é de mostrar a vocês aqui a saga de Maria Dália, da minha mãe. O que ela fez, como sobreviveu, e a força de uma mulher do miolo da floresta amazônica sem holofotes. A gente vê os grandes líderes da floresta amazônica, às vezes fazendo discurso, mas viver lá no meio da mata, o dia todo, enfrentando tudo. Poucos sobreviveram. Então isso trouxe um resultado muito grande hoje para o meu trabalho, que eu vou apresentar aqui. Simples, resumido, uma leitura da natureza. A gente saber ler a natureza como ela está aqui na nossa frente, viva, presente. E ler o ser humano socialmente. Então era muito difícil sintetizar isso nesses dois lados. Um lado natural nosso, um lado social nosso. Como hoje eu faço com meus pacientes. Eu pego meus pacientes e faço leitura deles. Leitura como? Chega um paciente, aí como é que eu vou identificar? Aí a pessoa diz, olha, ele está fazendo isso, isso, isso. Aí eu vou ver, o que tem dentro dele? O que aconteceu? Como surgiu? Como apareceu? Então eu vou atrás daquela situação para mostrar a ele o que é isso e como isso apareceu. Mas o pior disso tudo, com o tempo, eu fui chegando à conclusão que às vezes o paciente não tinha doença dentro dele. Chamava muita atenção. Mas se ele não tinha doença, e o que ele estava mostrando? Às vezes nós fomos pegar, e hoje é marcante e comprovado, o ambiente adoece emocionalmente. Porque antes nós só líamos um ambiente doente, quando aquele ambiente você viu uma pessoa com problema, uma pessoa com a sequela, uma pessoa numa maca, uma pessoa engessada, você está vendo. Isso foi um dano muito grande, principalmente para perícias de INSS e outras perícias, que o colega foi treinado para ver essa parte física e esqueceu da emocional. Como é que adoece o emocional? Então eu vou pegar aqui, e rápido, porque tem uns colegas que nós vamos dar os certificados, deles se inscreverem, uns já vão ter que trabalhar. E eu vou pegar uma pessoa que eu agradeço muito, voluntariamente, ela autorizou, ninguém consegue ver, a pessoa tinha medo. Se esse cara pode ser que ele tem um negócio de mágica, ele vai descobrir algum segredo, não tem nada disso, não mostra isso e respeito o paciente da gente. Você identifica e vai atrás e encontra. E você tem outra coisa. Quem lida com a vida tem que ser rápido, tem que ter resultado, tem que ter qualidade. Por quê? Porque vocês vão ver que em todos esses estudos, o que é a vida? É o maior milagre que o universo construiu. Nós estamos vendo aqui um miquinho, aqui na nossa frente, estamos vendo umas plantas, estamos vendo as flores, estamos vendo frutos de algumas.
E a gente diz que coisa maravilhosa isso aí. Não tem como se comparar com o ser humano. E que foi isso? Por que a natureza criou o ser humano? Então já se sabe. E já se fez um rastreamento do tempo que a natureza levou para nos construir. Então tem um negócio que comprovado mesmo, chamado de Big Bang. Esse negócio era uma bolha que existia no universo e foi crescendo uma pressão e explodiu. E essa explosão foi largando por aí, se transformando e papapá, foi formando o universo. E quanto tempo tem isso? Mais de 14 bilhões de anos. A natureza levou, Bodega, o maestro Bodega que está aqui, para criar o ser humano. Para que essa insistência? Criou a obra-prima do universo. E por que é impossível criar um ser mais bem feito? Por causa do tempo. Levou mais de 14 bilhões para criar a gente. Isso é espetacular, isso trouxe uma informação gigantesca. Até você chegar aqui no sistema solar, chegar no planeta Terra, foi necessário a Terra, planeta, fabricar isso tudo para criar as condições para produzir o ser humano. Extraordinário isso. Eu tenho aqui, antes da gente fazer essa leitura, aqui. Por que ela criou o ser humano? A habilidade dela, a complexidade e a simplicidade para nós aparecermos. O que ela fez? Era necessário você, a natureza, ter uma oficina. Aí o que ela fez? Ela pegou, construiu a oficina no útero materno da mãe, que é chamada oficina biológica para construir a vida. Só que esse processo que hoje a gente vê, de chamado construção com pré-moldados, a natureza que fez. Pegou uma outra oficina, que é o testículo masculino, e o ovário na mulher. Por quê? Porque vai preparar no testículo masculino o espermatozoide e vai preparar no ovário da mulher o óvulo. A maratona que você fica impressionado como é que isso vai acontecer até ele ser gerado e vir para dentro do útero da mãe humana. Agora, olhe por que a gente consegue hoje fazer essas leituras. Porque quando ele entra no útero da mãe, o que vai acontecer com ele? Ele está programado. A gente pensava, não, veio de qualquer rodando, nada disso, está programado. Todos nós aqui, e é importante que as leis naturais são iguais para nós todos. O que se faz? Quando ele entra no útero da mãe, ele está programado. Não pode passar de 9 meses para sair. Quando ele sair, que vier para o meio ambiente, ele terá que respirar, ele terá que comer, ele terá que dormir. E uma série de regras que são iguais para todas as pessoas. Olha aí as regras, as leis da vida. E isso quer dizer o quê? Nas leis da vida você não pode mudar. Eu não posso chegar e dizer, eu não quero mais comer, eu não quero mais respirar, eu não quero mais dormir. Não tem nada disso. Vai até terminar o contrato que a gente tem com a vida. A gente chegou, já a leitura do Manual da Vida, já está aqui até o manualzinho que a gente tem. Já está programado. Então você vai ter que respirar, vai ter que comer e dormir. Imagine que a gente se rebelasse aqui. Eu não quero mais comer. Vou fazer uma dieta, fazer uma economia. Não tem jeito. Vai ficar entubado no hospital e vai se ferrar. Não tem como mudar. Então aí que a gente pegou
Essas leis são naturais. Aí ele sai e vem para o ambiente. Olha aí o que vai acontecer. Ele vai ter as leis sociais, os costumes, o aprendizado. Isso começou a surgir a partir do ser humano aqui. Aí o que isso vem acontecendo? Qual é o problema disso? O problema está aí. Aí você vai ter 5. Quando você sai para o ambiente, você vai ter 2 ambientes. Ambiente natural, ambiente social, isso aqui. Vai ter a nossa presença, a presença de outras pessoas e a presença dos objetos. Então a leitura hoje nova é que o ser humano terá que ter 5 tipos de problemas. Um dia ele terá problema com o ambiente natural, um dia com o ambiente social, um dia com ele mesmo. Um dia vai ter problema com os outros e um dia vai ter problema com os objetos. E o que é o aprendizado? É você se habilitar a lidar com esses 5. Que a gente não fazia isso, a pessoa estava totalmente distante desse processo. Mas uma coisa que chamou muita atenção, e hoje eu já faço, é chamada terapias estruturais sistêmicas. O que é isso? Isso aqui, comparando uma casa, por que ela está em pézinha? Porque tem uma viga aqui, tem outra ali, está estruturada. Aí vamos imaginar que eu venho aqui e corte aquela. Vai ficar torta e está arriscada a cair. É a mesma coisa, então isso foi pego para trazer para a família. Qual é a base social que existe? A família. Então você pega a família, o núcleo que a gente diz, pai e mãe, aí vem os filhos, aí vai ampliando a família. Isso quer dizer o quê? Tem que haver fronteira, como nós estamos fazendo aqui, nós temos uma fronteira com o outro lado, com o outro. Limites, regras, como tem a parte natural. Ah, mas eu chego na sua casa com o pé sujo, às vezes você não tem ninguém para ajudar, sua esposa, você fez e eu sujo tudo. Aí eu vou na sua casa, tem uma louçazinha, não tem ninguém para ajudar, eu largo o meu prato de qualquer jeito. Eu tenho que ter regras. Aí eu estou num ambiente de trabalho, é para chegar 8 horas, eu vou chegar 10 horas. Eu tenho que ter regras. Então, hoje você tem como fazer esses estudos, ser rápido, localizar o que você tem dentro de você, fazer um tratamento para não entupir você de remédio. Às vezes você nem precisa de remédio, às vezes de pouquinho remédio, e às vezes é chamada redução de danos. Manter um remédio para não deixar que aquilo cresça e venha dar um problema mais sério. Então hoje esse processo de tratamento emocional, ele é muito importante. Os colegas que estão, psicólogos, psicoterapeutas e as pessoas no dia a dia, a escola. O grande problema está na escola. A escola foi abandonada. Nós fizemos um estudo também. Uma das coisas, por que a gente estava curioso? A natureza pegou o ser humano e fez dele um todo aqui, como nós. Aí se eu pego a minha mão aqui, pego essa aqui, pego um dedo, são diferentes. Aí a diferença que eu tenho aqui, na barriga, no tórax, no pescoço, no cérebro, no pé, é diferente. E que coisa é essa? Olha o que a natureza fez. Por isso que hoje ficou fácil para a gente imitar a natureza. Aí o que a natureza fez? Pegou 14 pedaços, chamado 8 subsistemas. Aí pegou um, foi juntando com o outro, conectando com o outro, igual uma pessoa que se trabalha assim, com coisa de fazer um boneco, um negócio qualquer, a inteligência artificial. Aí vai juntando um pedaço com o outro, aí deu um todo. Aí esse todo começa a funcionar.
Ela fez isso com a gente, chamado sistema. E aí surgiu o estudo e as terapias sistêmicas, como é o organismo. Então, o que isso está trazendo de importância? Para o social. Você não pode, como aconteceu principalmente a escola, e outras secretarias de governo, por exemplo, municipal, em que pegaram a escola e despejaram em cima da escola todos os problemas. Passou a ser da escola. E os outros saíram fora. Então é como se eu desconectasse o meu organismo aqui em pedaços, ele não ia funcionar nada. Ia ser desintegrado. Isso está sendo gigantesco para esse novo estudo social de você conectar em um processo social que nós botamos hoje dentro desse processo do GKI e da parte de meio ambiente, de biomas, essas coisas todas, botamos no Juruá, que vem lá do Amazonas, cortando os ambientes, os biomas, o amazônico, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga e uma série de outros, Mata Atlântica e o litoral, aqui que nós vamos fazer nesse projeto do Juruá, a Cidade da Vida, lá em Casimiro de Abreu, onde nós temos a Cidade da Vida, a Escola Terapêutica, e dia 20 nós vamos começar. Eu estou com o garoto aqui, que é a maior fera que existe, ele sempre morou com a gente, a família, o avô, morava com o avô e era criança, e o maior talento hoje. Todas as cavalgadas que existem naquela região, o Juninho é o homem que é solicitado, e ele hoje trabalha com a gente, e a gente está muito feliz com isso. Então, vou só ler rapidinho que a irmã Melissa, ela voluntariamente, ela quis e a mãe concordou. Não vai ter nada de mostrar segredo de ninguém. Eu vou mostrar a vocês como é que isso é fácil. Ah, mas o cara é mágico, não tem nada de mágico. Eu estou lendo o que a natureza já fez e a vida. Por exemplo, vamos imaginar que eles pegam Melissa, a família, e me traz. Seu Ivo, aqui essa menina, aí tá. O que é, qual é a idade dela isso? Tá. E o que há com ela? Então o que há com a Melissa? A Melissa, ela tem pai? Tem. Ela tem mãe? Tem. Tem avós? Tem. Isso é bom porque eu pego 3 gerações, por exemplo, dela, para trás, de pai e de mãe. Por que isso é importante? Porque bisavô dela, avô dela, pai, como é que era o jeitão deles, como é que eram os costumes deles, alguma genética, eles tinham algum problema na época, você tem que ir avaliando o tempo do momento. Na época, por exemplo, se o avô dela fosse um dependente, eu ia saber que ele ou era dependente de álcool ou de tabaco, que hoje é diferente. Aí o que acontece? Como é que ele era? Não, era mulherengo, ele batia, ele era brabo, ele era tudo. Eu vou pegando isso, comportamento dele. Aí o filho dele, que é o avô dela, aí o que ele era? Não, o meu avô também se fazia. E o seu pai? Aí veio o pai dela. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o pai dela. Aí ela entrou na barriga da mãe, isso que a gente já lê. Aí ela vai sair. Eu tenho que avaliar. E a vida é alto risco. Todos os momentos a vida é alto risco. Essa maratona de chegar à barriga da mãe dela, e a gente hoje vê a mãe também. Mãe independente, mãe que fuma, mãe que bebe, mãe que vive muito estresse, mãe que tem dificuldade alimentar e barraco em casa. Então você já avalia. Então os 9 meses que ela ficou na barriga da mãe, foi parto normal? Ah, foi. Foi cesárea? Ah, foi cesárea. Então você avalia o tempo também da saída do útero para o ambiente. É altamente importante, que aí há muitas lesões disso. Às vezes tirado na época, que chamava ferro, a fósseis, pode já dar uma sequela. Aí o que eu vou fazer?
Vou acompanhar agora. Ela saiu, nasceu. Aí eu já vou ver o ambiente. Esses 5. Como é que era o ambiente dela? Como é que é o ambiente dela hoje? Como é que ela foi crescendo? Ela foi se habilitando a lidar com ela, com as pessoas, fazendo os objetos. E daqui a pouco vai para a creche, vai para a escola, o ambiente de escola. Aí nós vamos seguindo. Aí vou pegar até 12 anos, na legislação brasileira, que é a legislação social, até 12 anos é considerado criança. Até 20 anos é considerado adolescente e a gente considera até 30 anos de jovem. E depois de adulto. Aí eu vou pegando até 12 anos, como é que era em casa? Vou ver o ambiente de casa, domicílio. O ambiente era muito barraqueiro, muita dificuldade, muito estresse. Aí você já vai chamando a atenção sua. Quer dizer o quê? Que eu vou ler o grau de adoecimento do ambiente. Se emocionalmente, um ambiente até 12 anos, barraqueiro, ou de violência, de abuso, ou usuários de substâncias psicoativas, de droga, de tabaco, de álcool, de violência, adoece esse ambiente. Mas aí eu vou ver que ela é uma semente da mistura biológica genética de pai e mãe. Ora, às vezes, se eu estou num ambiente bom, feliz, não tem gatilho. A gente diz que isso é gatilho genético. Aí vai lá e cutuca um gatilho desse e vai disparar uma ansiedade, um comportamento errado, vai aparecer aí o TDAH, que você pode ter um desvio de atenção, ou você pode ter uma hiperatividade, às vezes nem é TDAH, porque o ambiente de casa é barraqueiro, você está preocupado, uma criança no colégio, ele não tem muito foco. Está pensando sempre chegar e encontrar uma desgraça. A pandemia fez muito isso. Então você vai pegando. Aí abuso, alguma coisa em casa? Não. Aí ela está na idade de adolescência. Você vem para a idade de adolescência. Como é na adolescência? Como é que é na escola? Comportamento da escola, porque mudou muito. Colegas que usam droga e outros que fazem um monte de coisa e está na moda. Então você vai pegando isso tudo, vai lendo isso tudo, o ambiente, até chegar nela. Aí o que você vai fazer? Você vai atrás da coisa. Aí pega um transtorno. Como é que a gente mede transtorno? Transtorno pode ser pequeno, médio e grande. Então, ela tem transtorno médio? Tem transtorno grande, assim, estranho? Não. Pequeno. Pequeno, se nós formos ver, quase todos nós temos uma maniazinha, um negócio. Mas não atrapalha a gente. Então você já exclui. Aí você pega e sepa. E o que é isso? Aí surge a interrogação. Você vê até os 12 anos, não tem trauma assim, significativo. Aí você vê na adolescência também não tem. Aí aparece uma interrogação. E aonde é que nós vamos atrás? Nós vamos atrás onde está ali, que é o cérebro. O cérebro é o nosso gestor, que a gente diz que o apelido dele é burrinho de carga, porque ele trabalha 24 horas sem parar. Mas ele é bonzinho porque ele não mente. Se eu perguntar, ele vai me dizer. Aí eu vou perguntar a ele, porque o cérebro já se sabe. Ele trabalha 24 horas sem parar. Aí o que vai acontecer com ele? Ele é esperto. Ele vai pegar as coisas principais que foram positivas e botar na fila, na frente. E as negativas, que são os traumas, também botar na frente. Ora, então se eu perguntar ali a ele alguma coisa negativa, algum trauma, nós fomos lá e não tem. Aí o que é que tem? Aí a gente vem nos segredos, nos chamados armários e as gavetas. Olha, por exemplo, eu posso ter um segredo. O que eu considero segredo? Eu aprendi alguma coisa com a minha família de um jeito. O social, ele me vigia também.
e eu estou em dúvida. Aí eu começo uma briga comigo. O que acontece? É coisas que, se você empurrar um bando de remédio e o comportamento na escola do rendimento, às vezes a gente se engana com autismo, com o TDAH, é o transtorno de que você não tem foco, você fica fora daquilo que está acontecendo na escola e às vezes fica hiperativo demais e não para nos lugares. E o que isso ocorre? Se eu estou me julgando para baixo, eu estou me dando nota em mim, para mim. Aí o que isso vai acontecer? Eu posso entrar numa depressão, numa ansiedade, num pânico, num toque. Posso entrar numa fobia social, eu posso começar a ganhar peso, que já se sabe. Toda vez que a gente está infeliz, e é muito mais comum nas mulheres, elas ganharem peso. Porque nós estamos programados para o prazer saudável. Ora, e se eu tenho que ter prazer saudável, a pessoa que está feliz, está brincando, está sorrindo, está passeando, fazendo um monte de coisa. A pessoa infeliz, a única coisa que vai dar prazer nele é comer. Comer dá prazer. Por isso que às vezes ganhava peso, ninguém sabia essa leitura. Então, não é difícil hoje, leva um tempo para você pegar um paciente, primeira vez, fazer uma leitura dele. Às vezes a menor sempre vem com acompanhante, e você pegar aquela pessoa e ver o ambiente, no meio ambiente, comportamento dela no ambiente, o que é, como é que ela reage com ela, com os outros, com os objetos. Sempre isso, porque você vai estar sempre no ambiente. Então, dá trabalho. Colega, por exemplo, no SUS, atender 20 pessoas em 2, 3 horas, ele não tem como. Primeira vez. Aí o que acontece? Às vezes empurra um bando de remédios. Então eu estou num ambiente que ele está doente. E no profissional hoje, o grande problema que a gente vê é a chamada doença, a síndrome de burnout. Porque a tendência do cérebro, que ele é um órgão de defesa nosso, ele rejeitar o que você não gosta. Se a irmã Nina estiver ali, olha, tem um negócio bom aqui e tudo, aí você vai lá e não quero não, tá brabo. Você rejeita. Mas se gostar, dona Nina, tem aquela coisinha ali com a pimenta. Tem. O cérebro é que governa isso. Ele rejeita o que você não gosta. O perigo é que às vezes você rejeita você. Olha, eu digo para mim, eu não presto mesmo, eu estou para baixo. Você vai rejeitar você. E a gente conta duas comparações. Uma aqui perto da gente, ali em Barra São João, o poeta Casimiro José Marques de Abreu. Um dia ele falou para a mãe dele, minha mãe, eu vou me adotar. Eu cheguei à conclusão que a pessoa mais importante sou eu. Então ele passou a gostar dele, cuidar bem dele, ser feliz com ele, vigiar ele, ser feliz sozinho. E um outro que a gente cita, que todo mundo já ouviu falar, Moisés da Bíblia. Moisés foi filho adotivo. No desenvolvimento era gago e tinha a língua presa. O pastor está ali confirmado. Aí o que aconteceu com Moisés? Ele pegou um pensamento que a gente chama a síndrome de Moisés. O camarada rejeitado pela mãe, gago, a língua presa, o julgamento dele com ele, aí não prestava para nada. Um idiota. E isso foi pegando. Mas um dia ele se libertou disso. Claro que teve a mãozinha de Deus, né? Ele falou, eu não sou isso. E durante esse período ele sofreu muito e se curou. Vale o que você pensa e acredita. Que às vezes vem um, contou uma mentira, um negócio, você não avaliou, você vai passar a errar por boas intenções. Às vezes o outro está errando por más intenções. Então o social hoje é altamente perigoso. Por que ele é perigoso?
porque não foi a vida, a natureza que escreveu. A natureza só funciona em verdade. O social não. Funciona, infelizmente, e hoje, praticamente em mentiras. Eu posso inventar a mentira que eu quero. Depende se eu for habilidoso. Aliás, um inglês, há muitos anos, já dizia, esse mundo é um palco. A gente, e o pessoal que estudou muito, Freud, por exemplo, psicanálise, e que já estruturou o chamado id, ego e superego. E no subconsciente, no inconsciente e no consciente. Então é altamente perigoso, o psiquiatra ele tem que mergulhar, porque senão ele pode também induzir o paciente dele a um erro e a gastar dinheiro e remédio à toa, quando às vezes não precisaria disso. Agora, aqui nesse manualzinho, está aqui, nós fizemos mais ou menos isso. Manual da vida. Aí eu já trabalho assim, por exemplo, manualzinho, é simplesinho, pequeno. 6 perguntas, mas só sabe ler 5. A última ninguém sabe, eu normalmente leio a 4. Sim, logo. Estamos programados, para quê? Parte física. Ter bem-estar físico, mental e social. Ser feliz, ter prazer saudável, ter liberdade, ter livre-arbítrio, estar controlado, disciplinado, assertivo, um negócio chamado assertivo, ter verdade e independência. Ah, está infeliz? Está ferrado. Nada dá certo para infeliz. Impressionante isso. A gente não sabia muito ler isso. Hoje é que sabe. Agora vê um nó na liberdade. Por quê? Porque você sai da barriga da mãe, por exemplo, nós todos saímos. Agora nós estamos aqui. Então, se a gente contar de agora até nascer, vamos contar aquelas etapas, criança, adolescência, juventude e adulto. Agora eu vou dizer aqui, por exemplo, a psicanálise ela mudou um pouco isso. Aí você chega, ô Ivo, no caso da Melissa. Ô Ivo, eu quero mudar quando eu tinha até 12 anos. Mas ela já está com mais, já está adolescente. Não, Melissa, vamos mudar daqui para frente. Só muda para frente. E esse negócio da liberdade, por que estava dando uma confusão? Que o adulto só muda se ele quiser. Criança você engana, enrola. Adulto não. Que nós fomos ver no burrinho de carga, no cérebro, na chamada ciência da neurociência, o neurônio faz isso. Tem um chamado potencial de ação. E nós, nessa mudança, que o Casimiro de Abreu fez isso, chamado hoje autoadoção. Você tem que ter um potencial de atitude para você mudar. Você não muda, a natureza programou a gente para ser livre. Eu, para mudar, eu tenho que querer. Não consigo mudar para trás, só consigo mudar para frente. Ora, parece fácil isso, mas tem esse potencial de ação, de atitude. Eu tenho que querer, sepa. É isso mesmo, Casimiro. A tradução do Casimiro de Abreu foi isso, adotar ele. A princípio era egoísta. Não, esse cara é egoísta, sozinho não é estar sozinho. É estar feliz sozinho para celebrar com quem aparece em volta de mim felicidade. Senão eu vou ficar na espera de ter alguém que venha trazer um tapa-buraco para eu tapar um vazio. E a natureza não faz isso, ela faz a gente todo. Então, pessoal, eu queria também, as meninas que vão ter que ir, certificado que nós já fizemos, os que quiserem depois se inscrevem com a M, aí a gente faz um outro certificado que o Anderson teve que viajar. Opa, aqui pessoal da família. Tá bom, Cristiane? Tá joia? Aí, obrigado aí pela vinda. Aí eu queria falar com elas. Eu já tinha assinado os... Tá legal? Já os certificados. A representante, se ela quiser falar alguma coisa aqui, a gente está muito feliz com a presença. E não deixar de lembrar vocês que o Juninho está aqui
que é a maior fera ali. Está ali até botando pra dentro do bucho um reforço. Ele é criado com a gente. O pessoal diz que ele é filho nosso, da minha mulher, porque ele foi morar com o avô. E o avô trabalhou mais de 15 anos com a gente. Depois a família dele toda. E ele é garoto, criança, avó, era muito legal. E ele é um talento, sabe tudo de cavalo. Ele amansa os cavalos todos, que o pessoal daquela região vai para lá. E Juninho hoje que tomar conta. Eu queria apresentar a vocês, ele está ali e sabe todas as trilhas daquela região. Que antes só quem sabia mesmo era nós, o avô dele, eu e Eliana. Agora sobrou para ele. Porque o que minha mulher fazia, a gente subir lá no alto das serras, saber todas as trilhas, era difícil. Tem que ter potencial. E Diego está aqui, que ele me disse que tem uma equipe radicais, que escala tudo. Eu quero ver, hein, Diego? Ele está ali, ali. Então vai ser muito legal. E queria apresentar a vocês. E ver que esse pessoal que está aqui ajudando a gente é a maior fera assim, que existe de rádio, de filmagem. O grande maestro. Também pessoas já nascem às vezes uns com um potencial gigantesco. O maestro Bodega, ele faz um trabalho muito interessante também com criança que ensina, o irmão, toda a família de raiz de música. O Bodega, o irmão dele, Alvin, ele é arranjador da Alcione, né? Continua da Alcione. E Bodega, a filha dele, coisa linda. O hino de Cabo Frio, uma coisa linda do poeta que na época fez Carriço, e que a gente chamava de Santinho, porque ele tinha um pescoço assim de lado, aí parecia nas procissões um santinho. E ele era muito legal com a gente, e ele fez o hino de Cabo Frio, coisa linda. Aí ficou abandonado. Aí nós fomos lá, fizemos um trabalho tudo, e o maestro Bodega é a maior fera de cavaquinho, ele pegou, fez o hino, cantou com a mulher dele, e a filha, que é uma das coisas muito lindas. Aí eu queria, Bodega, vamos apresentar aqui, irmão? Espetacular. Então, gente, celebrar esse momento bonito aqui, que, né, o nosso amigo doutor Ivo, regido por sentimento, né, por uma ética. E ele, assim, né, na época, 87, que ele assume a responsabilidade de lidar com o município, ele procurou a gente, né, assim, para que realmente ele tem todos, além de razão, né, todo sentimento, porque o hino de Cabo Frio, composto pelo Vitorino Carriço e registrado em 73, acho que ele compôs em 70, inclusive eu sei onde ele compôs o hino, né, ele me levou lá para mostrar, eu tenho toda uma relação com o hino. E o doutor Ivo aqui, né, por toda a sensibilidade dele, ele me procurou a família, né, que é um tronco musical da cidade, para que desse uma inovação, né, ou seja, um novo sentimento ao símbolo, né, o hino de Cabo Frio, que é um símbolo, né? E porque o hino foi gravado não, né, como ele falou, Vitorino compôs, e não que abandonasse, mas ele começou a cantar em marcha, né? E o pessoal da noite, porque o Vitorino também era boêmio, além de poeta, né? Aí o doutor Ivo que sentiu, primeiramente, assim, essa necessidade, né, uma coisa interna dele, de dar ao hino de Cabo Frio um outro sentido, um outro sentimento. E a gente, acho que entendeu tudo nessa linguagem superior, a gente conseguiu dar esse tom, né, que tanto o doutor Ivo esperava, né? A gente conseguiu atender as expectativas. Assim, então, eu gostaria que, né, nesse momento, eu ainda não tive essa oportunidade, mas a gente vai ter uma oportunidade agora, de coração, assim, aplaudir, né, o nosso amigo doutor Ivo, que deu a Cabo Frio um sentido maior pelo hino de pelo próprio hino. Então, assim, eu vou humildemente tocar aqui nesse instrumento, o cavaquinho, né, que é um instrumento que eu sigo.
eu sei, né, o Cavaquinho me ensina o que Noel Rosa dizia, né? Eu sei o que faço, sei por onde passo e paixão não me alucina. Assim é a minha relação com o Cavaquinho. Vamos lá.